Aqueles que estão aqui presentes, muito boa noite e obrigado pela vossa presença. A elevação de Cesar Avila foi há 33 anos. Estávamos no dia 20 de maio de 1993. A Assembleia da República reconhecia assim o valor da então aldeia oliveirense, fortemente marcada pelo desenvolvimento industrial e comercial e social. Este, caros amigos, caros cesarenses, é um acontecimento que os cesarenses jamais devem esquecer. Conta a história e conta os anais da história também, que na ata número 32, do dia 20 de outubro de 1992, a Junta de Freguesia, nesta data, se reuniu com os seus membros com a seguinte ordem de trabalho: proposta de elevação da vila de Cesar Avila. No teor desta ata, o Presidente da Junta apresentou a proposta da elevação e discutiu-se quais eram as condições, de acordo com o Decreto-Lei 11 de 82, se Cesar tinha ou não tinha as condições exigidas. A proposta foi aprovada por unanimidade, porque Cesar, já na altura, segundo os autarcas, preenchia e ultrapassava todos os requisitos que esta norma legal assim previa. Tinha posto de saúde, tinha condições sociais, tinha parque desportivo, tinha farmácia, tinha banco, tinha todas essas dependências, tinha uma forte área empresarial e comercial. Apenas faltava uma coisa: era o número total de eleitores, que não tinha 3.000. Mas a lei tem sempre um mas. Havia um artigo mais à frente que, não havendo os 3.000 eleitores, se tivessem condições sociais suficientes, era passível de ser um requisito que poderia ser alterado. E, portanto, foi assim nessa Assembleia, que mais tarde depois ocorreu a Assembleia de Freguesia e que aprovaram por unanimidade. Estamos nós a 52 anos da democracia. Já estamos mais, durante estes 50 anos, como vila do que como aldeia. Hoje não celebramos apenas a alteração administrativa, hoje celebramos Cesar. Cesar é uma história construída ao longo de gerações. Devemos celebrar com dignidade a nossa terra, que soube crescer, mas sempre sem perder as suas raízes. O todo é a soma das partes. Por isso, hoje e neste dia, celebramos o todo e não apenas uma parte da vila de Cesar. E o caminho trouxe Cesar até aqui. Esse caminho começou há muitos anos, através de uma coragem silenciosa de homens e mulheres que acreditaram no futuro desta terra. Acreditaram quando era difícil, persistiram quando era impossível, continuavam e continuaram quando muito ainda faltava. E por isso esta conquista pertence aos cesarenses e a quem o representava. Nada é permanente exceto a mudança. E Cesar mudou de estatuto. O mais importante ainda é que tenha mantido intacta a sua essência: a unidade, não o unanimismo, entre as pessoas e a capacidade de nunca desistir. Cesar é uma terra que produz riqueza. Mas sabemos bem que a felicidade reside menos nas posses e mais na maneira de pensar. A verdadeira riqueza deve estar nas pessoas, nas organizações sociais e empresariais, nas famílias, nas tradições, no associativismo, na cultura, esta cultura de valores humanos e morais que nunca se devem apagar e nunca se devem substituir. Cesar tem sido inclusivo, e ser inclusivo não significa substituir, mas acrescentar. As diferenças são legítimas, quer do ponto de vista cultural, social, moral e até ideológico. Mas estas diferenças significam isso mesmo: a diversidade, que deve ser sempre enaltecida e nunca eliminada. Temos responsabilidades acrescidas no futuro que queremos construir, e se queremos construir um futuro exclusivo, não podemos excluir os nossos valores matriciais. Devemos integrar o que é diferente e emergente sem substituir o que nos define como comunidade aberta. A autarquia, a escola, têm um papel fundamental na educação dos nossos mais novos. Hannah Arendt lembrava que a essência da política é a convivência com o diferente. Uma vila constrói-se pela capacidade de unir gerações
unir ideias, sensibilidades em torno de um objetivo comum, que é cesar. Caros amigos, neste tempo frenético, ouçamos o som do silêncio. E cesar é bafejado por este som do silêncio, que nunca se ouve, mas que nunca se cala. Basta subir às 7 colinas de Cesar, que Cesar ostenta, para prescutar esta melodia do silêncio. Quem percorre desde o Alto de Mirões à Serra da Naia ou à Serra do Pinheiro, aquela serra que vela pela Capela de Vilarinho, ou mesmo a apreciável paisagem do Alto do Retorto, que ali guarda a Capela de Nossa Senhora da Graça, para termos a capacidade, neste som de silêncio, unir as gerações, unir as ideias, a sensibilidade sem destruir e sem substituir. E porquê assinalar esta data? Se os cesarenses não assinalassem esta data, seria como apagar a memória da sua história. Este é um acontecimento importante a que todos diz respeito. Não assinalar esta data seria, de igual modo, esquecer os obreiros desta distinção, que na década de 90 muito trabalharam para que Cesar pudesse almejar a categoria de vila, apesar de tal acontecimento, diga-se, ter passado despercebido pela maioria dos cesarenses. Noticiou o Correio das Meias de 25 de maio de 1993. De uma forma inesperada e de reação apática, a população de Cesar recebeu a notícia da sua elevação à vila. A promoção já esperada a partir do momento em que as Assembleias de Freguesia primeiro, depois municipal, deram unanimemente o seu sim, terá apanhado por inesperada muita gente de surpresa. Não podemos andar alheados da nossa vida e da vida comunitária. Hoje, aqui nesta sessão solene, ao entregarmos as medalhas de honra e certificados de mérito, prestamos homenagem precisamente àqueles que compreenderam o valor do serviço à comunidade. Acreditamos que a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as virtudes. E esta cerimónia é um ato de gratidão para a comunidade cesarense. Gratidão aos que dedicaram o tempo, o esforço e o talento ao bem comum, aos que levaram Cesar na cultura, no desporto, na educação, na solidariedade, no empreendedorismo e na vida cívica. Cada medalha hoje aqui entregue representa uma história de dedicação. Cada certificado é um testemunho de mérito e exemplo para as novas gerações. Permitam-me, já estou a terminar, ainda recordar: uma terra será forte quando os seus cidadãos forem fortes. A força de Cesar está precisamente nos seus valores, das suas gentes, e nunca tenhamos medo e receio de nos indignar perante as dificuldades e a coragem para as ultrapassar, porque a indignação e a coragem são sempre as filhas da esperança. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde quer ir. E o povo de Cesar, nestes 33 anos e nestes últimos anos, tem sabido encontrar o vento que melhor serve o presente e o futuro de Cesar. O futuro constrói-se todos os dias, na educação de jovens, e hoje mais que nunca na educação digital e na cidadania digital, na valorização da cultura, na proteção dos mais frágeis, na criação de oportunidades. Que Cesar continue a crescer sem perder a alma, que Cesar continue moderna sem esquecer as suas raízes, que Cesar continue ambicioso sem perder a humildade. Homenageamos hoje cidadãos que, pelo seu esforço, dedicação e mérito, alcançaram válidas razões para serem distinguidos. Obrigado. Neste momento vai usar da palavra, e chamava para usar da palavra, os representantes e os deputados da Assembleia de Freguesia, que estão connosco, e que é o momento para que o Celso Moreira possa usar da palavra. Tenha a palavra, o Celso. Podem bater palmas. Não interessa, mas... Sim, para... senhores e digníssimas entidades aqui presentes,
Caros homenageados, minhas senhoras e meus senhores, boa noite a todos. Pronto, é para mim uma grande satisfação fazer parte desta cerimónia e desde já parabenizar Cesar e o cesarense pela elevação à vila. Eu não sou cesarense natural de Cesar, mas sou cesarense de coração. Em 93 eu já me preparava para ser cesarense, ainda não era, mas já me preparava para isso. Portanto, aquilo que venho aqui falar e é daquilo que nós vamos assistir e que me foi dado conhecimento. O que eu constatei é que Cesar é muito bom a dar porrada, tem pessoal para dar porrada, entre outros talentos, claro. E é para falar de talentos e benfeitorias e outros elevados méritos, porque é por isso que celebramos hoje aqui e homenageamos algumas personalidades e instituições que contribuem ou contribuíram para o enaltecimento de Cesar. Uns com talento e muita dedicação, outros com dedicação, disponibilidade económica e boa vontade, mas todos com muita resiliência e persistência, é que chegaram onde chegaram e fizeram o que fizeram. E quando digo algumas personalidades e instituições, são mesmo só algumas, porque estou convicto que muitas outras irão aparecer e que mais tarde ou mais cedo iremos também homenagear. De uma forma geral, todos os homenageados que hoje são um exemplo para as crianças e jovens e até adultos de Cesar, até no que respeita ao desporto e, consequentemente, à saúde. Falo-vos de jovens que vão ser homenageados, que são os nossos campeões. Vamos homenagear também aqui o benemérito Sr. Ernesto Gonçalves, uma personalidade à qual, enquanto cesarenses, todos devemos o nosso reconhecimento por tudo que fez por Cesar, incluindo a sua participação para a construção da capela mortuária. Tal como no desporto, este poderia ser um exemplo a seguir por todas as outras personalidades de Cesar que sabemos que existem com mais ou menos condições económicas. Talvez só lhes falte a boa vontade, mas com certeza irão aparecer com mais ou menos boa vontade. O orgulho cesarense é destacado também na medicina e investigação além fronteiras, noutro continente, do outro lado do Atlântico, no Brasil. Iremos falar e homenagear aqui uma pessoa, um médico de Vilarinho, de 1800 e qualquer coisa, que nasceu, como foi dado conhecimento, de nome José Francisco da Silva Lima. Numa época em que muitos portugueses rumaram ao Brasil à procura de fazer fortuna, José Francisco da Silva Lima rumou ao Brasil, onde se dedicou aos estudos, à medicina, à investigação e à valorização da vida humana. Sem dúvida que este será outro exemplo a seguir, ainda mais com as facilidades que hoje nos são proporcionadas. Não poderia deixar de falar de voos mais altos, no sentido literal da expressão. O nosso conterrâneo, Coronel Sérgio Estrela, que irá ser homenageado também, como todos iremos ter a oportunidade de assistir num vídeo, do qual já vi, está a deixar a sua marca na Força Aérea Portuguesa. Depois daquilo que assisti no vídeo, o que poderia eu dizer acerca do seu percurso? Um percurso que não é para todos, só para os melhores, mas também é a prova que todos podemos voar mais alto, haja dedicação, persistência e resiliência. Para terminar, estas distinções hoje atribuídas não são apenas medalhas de honra ou certificados de mérito. Trata-se da nossa manifestação de gratidão e reconhecimento por quem fez enaltecer e dignificar a Vila de Cesar. A todas as personalidades e instituições hoje homenageadas, deixo os meus sinceros parabéns. O vosso percurso honra a Vila de Cesar e orgulha todos os cesarenses. Que assim todos continuemos com mais ou menos talento, com mais ou menos condições económicas, mas todos a tentar fazer a diferença pela positiva. A todos, muito obrigado. Pedia também agora a palavra do José Azevedo, da ICER, Independentes por Cesar. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia da Junta de Freguesia, Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia e restantes elementos do Executivo, Excelentíssima Vereadora Ana Filipa, em representação da Câmara Municipal, e o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia também da Câmara Municipal, Sr. Amaro Simões.
Senhoras e senhores membros da Assembleia, senhores e senhoras representantes de instituições, caros convidados, minhas senhoras, meus senhores, boa noite. Assinalamos hoje uma data que nos une a todos, o 33º aniversário da elevação de Cesar à categoria de vila, um marco que simboliza não apenas o reconhecimento administrativo, mas acima de tudo o reflexo do trabalho, da dedicação e do espírito resiliente de gerações cesarenses. Cesar não é apenas um território, é uma comunidade viva, construída com esforço, com identidade e com um profundo sentido de pertença. Ao longo de 3 décadas e mais, assistimos a um crescimento da nossa terra, à modernização dos serviços, ao fortalecimento das instituições e ao dinamismo de um tecido associativo e empresarial que muito tem contribuído para afirmar Cesar dentro e fora da região. Hoje celebramos também pessoas e entidades que são exemplos desse percurso. Homens, mulheres, instituições, coletividades que, com o seu empenho e dedicação, ajudaram a engrandecer o nome de Cesar. Cada medalha de honra, cada diploma que será entregue hoje é mais do que um símbolo. É um reconhecimento público de um legado, de uma história de esforço e de um contributo que perdurará no tempo. Os independentes por Cesar orgulham-se de fazer parte desta caminhada. Temos defendido com responsabilidade e compromisso os interesses da nossa terra e das nossas gentes. Acreditamos num Cesar mais forte, mais coeso, mais preparado para os desafios do futuro, sem nunca perder as suas raízes e valores. É igualmente importante reconhecer que o desenvolvimento de Cesar não aconteceu por acaso. Foi o resultado do trabalho conjunto entre autarcas, instituições, associações e cidadãos. É nesse espírito de união que devemos continuar a construir o futuro, com diálogo, com visão e com capacidade de ação. Vivemos tempos exigentes, onde os desafios são constantes, mas é precisamente nesses momentos que se revela a força de uma comunidade. Cesar tem demonstrado, ao longo dos anos, que sabe superar dificuldades e transformar desafios em oportunidades. A todos os homenageados desta cerimónia, deixo uma palavra de profundo agradecimento e admiração. O vosso exemplo inspira-nos e reforça a certeza de que vale a pena trabalhar por esta terra. A todos os cesarenses, dentro e fora da freguesia, deixo uma mensagem de orgulho e confiança. Orgulho no passado que nos trouxe até aqui e confiança no futuro que juntos saberemos construir. Que este 33º aniversário seja não apenas um momento de celebração, mas também de renovação do nosso compromisso com Cesar. Parabéns a Cesar, parabéns a todos nós. Muito obrigado. Vai agora usar a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Ângelo Silva. Boa noite a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, cumprimento em representação da Câmara Municipal de Oliveira das Meias a vereadora Filipa Oliveira, cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Cesar e os senhores membros da Assembleia de Freguesia, colegas do Executivo da Junta de Freguesia de Cesar, restantes individualidades, comunicação social e a todos e todas
aqui hoje presentes neste dia de comemoração do 33º aniversário da Vila de Cesar. Minhas senhoras e meus senhores, no estrito cumprimento de uma proposta eleitoral do Movimento de Cidadãos Independentes por Cesar e de forma entendida com os elementos eleitos à Assembleia de Freguesia pela CDU, vamos hoje dar início a um ciclo de eventos anual que terá como seus princípios a comemoração da data da elevação da Freguesia de Cesar à Vila e o de prestar reconhecimento e agradecimento a pessoas particulares, a pessoas coletivas, a instituições, a associações ou coletividades que justificadamente se tenham destacado por diferentes razões, sempre enquadradas num conceito de méritos, do orgulho cesarense e que devam ser apontados como exemplos a seguir. Queremos que este evento anual seja um momento para evocar a meritocracia na nossa vila, expressa pelo nosso reconhecimento e gratidão de avaliações feitas ao mérito pelo esforço, pela benemerência, pelo talento e por desempenhos de destaque, quer seja no plano distrital, nacional e internacional. Estamos perfeitamente conscientes da responsabilidade das nossas escolhas, porque dificilmente vão colher unanimidades ou consensos, exatamente porque são escolhas. Mas pior do que fazer essas escolhas será sempre nada fazer. Hoje, e quiçá daqui a um ano, este será o momento de se poder corrigir eventuais falhas para com referências do passado, de valorizar o presente e de acalentar o futuro. Na nossa vida pessoal, profissional e social, muitos de nós temos referências por onde muitas vezes nos guiamos ou que seguimos exatamente porque as vemos como bons exemplos. E são exatamente esses bons exemplos que temos de enaltecer e de os dar a conhecer à nossa comunidade. As escolhas deste nosso primeiro ano tiveram diferentes critérios, precisamente para podermos mostrar também a amplitude que queremos dar a esta ação. Reconhecer e agradecer o mérito da benemerência, o mérito pelo desempenho associado a percursos de vida de excelência e o mérito por desempenhos conseguidos pelo talento, através da prática desportiva e do trabalho realizado por muitas das associações desta nossa vila. Não seremos estanques nas próximas escolhas e, por isso, queremos envolver a comunidade cesarense nas mesmas para os próximos eventos e ou ocasiões especiais que mereçam a nossa intervenção, tal como acontecerá em breve relativamente a uma empresa local. Pela minha parte, e enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Cesar, só por descuido ou muita desatenção, a ingratidão poderá acontecer. Estou particularmente satisfeito por este evento e agradeço profundamente a todos quantos não deram o seu tempo por perdido ao estar aqui hoje conosco. Por fim, agradecer profundamente a todos os galardoados desta noite, aos seus familiares, amigos, às associações e coletividades a que pertencem. A Vila Cesar exige que façamos a devida valorização e reconhecimento a quem faz o bem e a quem faz bem. Bem-haja, viva Cesar!